Senhora acadêmica, senhores acadêmicos, amigos da academia que nos prestigiam com a sua presença nos nossos ciclos de conferências, nos nossos seminários, internautas que nos acompanham à distância, estamos dando início a mais uma conferência do ciclo A Cultura em Processo, que tem a coordenação geral da acadêmica Ana Maria Machado, a coordenação de mesa desse que lhes fala. Hoje teremos o prazer de ouvir a palavra do acadêmico eleito Joaquim Falcão, que nos falará dentro desse processo, da dinâmica do processo da cultura, de aspectos da cultura brasileira contemporânea. A modéstia de Joaquim Falcão substituiu a nossa folha de orientação de apresentação apenas por uma titulação fria e objetiva, né? Ouçam todos os adjetivos que ele merece e muito mais pelo muito que ele representa como na cultura brasileira, já que nós estamos tratando do assunto. Mas Joaquim Falcão me pediu que dissesse apenas que ele é professor titular de Direito Constitucional da Escola de Direito do Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, mestre e doutor por Harvard e a Universidade de Genebra, vice-presidente do Instituto Cultural Itaú, ex-membro do Conselho Nacional de Justiça da Comissão de Estudos Constitucionais Afonso Arinos, ex-presidente da Fundação Nacional Pro Memória e ex-secretário-geral da Fundação Roberto Marinho, criador do Telecurso 2000, Globo Ecologia e da TV Futura, autor de livros na área de Direito e Cultura, que podem ser consultados através do Dr. Google ou da Wikipedia. Então, com a palavra, o Dr. Joaquim Falcão, acadêmico eleito desta casa. A palavra é sua, Joaquim. Muito obrigado, senhoras e senhores, acadêmicos, amigos. O aspecto da cultura brasileira contemporânea. O que é aspecto? Né? O que é cultura? O que é brasileira? O que é contemporânea? E isso não é um título, isso é um topos. Né? Um topos é algo que delimita, mas deixa vazio o seu conteúdo, né? A ser preenchido pelo conferencista. Eu entendo esse topos que Domício me propôs como uma gentileza, né? Como uma prova de confiança, né? Ele dá para você a discricionariedade de escolher o que dizer, né? E, por isso, eu sou grato a você, a Marcos, a Ana Maria, que são responsáveis por esse seminário, né? Mas essa tarefa de preencher essa imensidão, né? Aspectos da cultura brasileira contemporânea, né? Eu não vim sozinho. Eu não enfrentaria isso sozinho. Eu vim com Roberto Marinho, com Gilberto Freire e com Celso Furtado. Então, os três vão me ajudar a desenvolver um argumento para os senhores sobre a cultura contemporânea. E por que eu trouxe os três? Eu trouxe os três porque, de primeiro, eu pensei que fosse de agrado dos senhores. Evidente. Dois acadêmicos, Dr. Roberto e Celso Furtado, né? E um quase acadêmico, diria Gilberto Freire, para vocês. Para ele diria molequemente, supra-acadêmico. Então, eu pensei que isso fosse um pouco do agrado dos senhores.
Mas eu trouxe por um segundo motivo. É o motivo da convivência. Eu convivi profissionalmente com os três. A convivência, então, é meu argumento. É através, então... Não foi uma convivência íntima, mas foi próxima. Não foi uma convivência pessoal, mas foi profissional. Essa convivência é que sedimenta a minha argumentação. Então, eu vou trazer para vocês, em vários momentos, passagens dessa convivência. E nessas passagens, eu pretendo juntar é uma revelação. Quer dizer, eu vou analisar a ação deles para compreender também a subjetividade deles. E compreendendo essa junção, essa revelação, então aí eu vou dizer como que eles enfrentaram o problema e como ele nos ajuda a, ainda hoje, enfrentar o problema. Que problema é esse? Um dia, Fernanda Montenegro, na televisão, nos ajudando na Fundação Roberto Marinho, fez um spot. Laura Sandrone está aqui com Cícero, lembra-se com certeza bastante bem. A Fernanda dizia: que país é esse? Era o final. De modo que eu vou pegar um problema. Qual é o traço principal, ou um dos traços, não existe um só, da cultura brasileira contemporânea? Depois eu vou analisar um pouco esse problema, como o médico faz. O médico antes tem que encontrar um diagnóstico, um problema. Depois faz as análises. E, no final, eu volto para... Depois dessa análise, eu revisito esse problema. Que problema é esse? Que traço da cultura brasileira que eu acho que hoje é, a palavra é meio gasta, mas é estruturante do dia a dia nosso? Que traço é esse? Que cultura é essa? Que país é esse? Eu vou desenhar esse traço, para os senhores compreenderem bem ele. Esse traço é um traço que eu diria transversal. Ele está na cultura artística, ele está na cultura política, ele está na cultura econômica e ele está na cultura jurídica. Que traço é esse? Na cultura artística, nós vemos surgimento de limitações, quase censuras. As exibições em nossos museus, em nossas galerias, como o Queer Museum. Mas, ao mesmo tempo que a gente sente essa tensão de limitação de acesso, ou de proibição de exibição, a gente tem um outro lado, que é a emergência de mais e mais museus Moreira Salles, em São Paulo, Brenan, no Recife, Casa Roberto Marinho, aqui, Museu do Amanhã, aqui, levando milhões de brasileiros, dando acesso a milhões de brasileiros. Então, não é algo dicotômico, é algo bem mais complexo esse traço. Na política, nós estamos vivendo isso hoje.
Nós temos uma tensão entre quê? Uma tensão entre uma estrutura formal, eleitoral, partidária, extremamente rígida, em que só os grandes partidos ou os partidos que estão aí têm o privilégio do acesso a financiamento, a tempo de televisão. Você tem uma desilusão do eleitor com o processo eleitoral revelado mais e mais no desinteresse, revelado mais e mais nas abstenções e nos votos em branco. Mas, ao mesmo tempo, você tem emergente jovens que estão querendo entrar na política, que querem derrubar esse muro de Berlim, que é uma legislação que se diz vamos reformar, e não se reforma nunca. E esses jovens emergentes, que estão pelo país inteiro as candidaturas, têm uma característica inédita, que são candidaturas que sabem que vão perder, porque eles não têm o instrumento necessário para ganhar do comício. Então, você tem uma novidade, que é campanha eleitoral para perder. É um novo tipo de protesto. É um novo tipo de protesto. Então, agora, é um protesto para quê? Para poder falar, para poder anunciar o novo, para poder dizer, olha, estamos aqui. Então, o mesmo processo que você vê na área artística, você vê na área política. Formas diferenciadas. E você vê na economia. Na economia, você tem na cultura macroeconômica, você tem uma estabilização de preços, você tem o controle da inflação, você tem a conscientização de controle de déficit fiscal, mas, ao mesmo tempo, você tem desemprego. 13 milhões de desempregados. Não é? Você tem uma indignação com a substituição da competição pelo cartel de corrupção. Não é nenhum nem outro que caracteriza o Brasil, são os dois. E você tem crescente um empreendedorismo informal nas periferias, na área de serviços, que quer entrar no Brasil. Então você tem, eu chamo esses, dos empresários do eu sozinho. Por quê? Porque eles não têm subsídios fiscais, subsídios de juros, ele não tem bancos, BNDES, eles não têm desonerações fiscais. É o empresário do eu sozinho, que quer entrar na economia do Brasil. Então, essa é uma marca, um traço que eu estou falando a vocês, que está na artística, está na política, está na econômica e está na jurídica, na judicial. O que a gente vê hoje no campo da aplicação da justiça? Você vê mais ou menos o mesmo processo. Não é? Você vê 40% da população prisional, ela não tem culpa formada. Ela está presa de uma forma absolutamente arbitrária. Na maioria são jovens e negros e pobres. Então você tem uma injustiça e uma lentidão decisória, que marca a cultura do judicial hoje, do judiciário hoje. Mas, ao mesmo tempo, você tem
Lava Jato, que para mim não é mais um processo, é um estilo, é uma maneira de fazer justiça. Já foi muito além de um mero processo. Hoje em dia, ela emerge no Brasil inteiro. E emerge no Rio Grande do Norte, emerge em Brasília, emerge no Rio Grande do Sul. Então, você tem, ao mesmo tempo, uma situação de um judiciário cujo acesso ainda é caro, lento e discriminado, mas, ao mesmo tempo, você tem um movimento de busca de uma justiça mais digna. Eu poderia seguir com esses exemplos, mas acho que já está bastante para eu explicitar o traço da cultura que é o problema. A minha primeira proposta para os senhores foi tentar delimitar esse problema. Celso Furtado, um dia, me disse: Joaquim, a minha preocupação maior com o Brasil é o que eu chamo de esgarçamento social. Esgarçamento do tecido social. Ele não falou em golpe, ele não falou em revolução, ele não falou em default, ele não falou em nada. Ele falou o seguinte: o esgarçamento do tecido social provocará uma série de consequências. E esse tudo bem? Por quê? Eu não quero mostrar nada. Não. Obrigado. Obrigado. Muito gentil. Obrigado. Então, esse esgarçamento, ou seja, a cultura de hoje está tensa. A cultura de hoje está inquieta. Essa inquietude não vem de hoje. Ela vem de antes, ela vem do século XX, pelo menos. Como enfrentá-la? Apenas eu tenho a sensação que ela era crônica e agora está ficando aguda. Esse é que é o problema. Então, o problema que eu quero delimitar aí como um traço é o que o Celso chamaria de esgarçamento do tecido social e as consequências que isso teria nas diversas áreas da nossa vida, inclusive na vida cultural. Acho que o desenho inicial, espero o diagnóstico inicial esteja claro para os senhores. Bom, aí entra Dr. Roberto, Dr. Gilberto, Dr. Celso. Às vezes eu vou chamar de doutor, porque sempre o chamei. Às vezes eu vou chamar de Celso, de Roberto e Gilberto, dada a intimidade dos seus escritos, seus pensamentos que a gente fez. Essa convivência com eles, com Gilberto, eu criei o Departamento de Ciência Política da Fundagem. Depois ele me chamou para ser vice dele na Superintendência de Documentação, onde toda a parte de edição, arquivos, museus, estava comigo. Publicamos mais de 40 livros e foi uma época muito feliz da minha vida no Recife, no Fundagem. Convivíamos diariamente. Depois, Celso Furtado, um dia, numa agradável tarde, no apartamento do Fernando Henrique, em Brasília. Fernando Henrique era senador, Celso Furtado, doutor Celso, tinha sido chamado pelo presidente Sarney para ministro da Cultura. E Celso, por indicação do amigo comum Luciano Coutinho, me chama para vice-ministro. Eu disse: doutor Celso, obrigado, mas eu estou me mudando de Olinda. Eu morava em Olinda, para o Rio com a família, de modo que não está
meio complicado para mim vir para Brasília. Ele insistiu e disse, então você toma conta da Fundação Promemória, que era a parte toda operacional do IFAM. Então, era Biblioteca Nacional, Museu de Belas Artes, a Cinemateca de São Paulo, mais de 30 instituições. Nessa época, também tive uma convivência diária com o Dr. Celso. E depois, quando saio, por mercado, não conhecia, Roberto Marinho e os filhos me chamam para gerir a Fundação Promemória. Também, mais uma vez, convivência intensa, e onde eu conheci vários dos senhores aqui, inclusive o Arnaldo Nisquier, que me fez ir a Madrid levando uma estátua de Machado de Assis para a Avenida Brasil, que está lá até hoje. Tudo. Bom, então, essa que é a base do meu argumento, vamos assim dizer, a base empírica do meu argumento. Sou daqueles que acham que em toda ação tem um coração. Eu sou daqueles como na Capela Dourada da Igreja de São Francisco, tem aquele dístico, a virtude se revela na ação. Então, os subjetivismos se revelam nos objetivismos da sua ação. Então, esse é o meu quadro, a partir do qual Roberto, Gilberto e Celso me acompanham. Vou lhe trazer algumas cenas. A primeira é o seguinte. Dr. Gilberto, isso foi antes, em 1920, 30, vai fazer uma conferência na Faculdade de Direito do Recife, programada. Quando chega lá, tem protestos, fecham a faculdade, os alunos colocam cartazes dizendo meteco. Meteco é aquele que não mora na cidade. Ou seja, você não, dizendo para o doutor Gilberto. Foi uma surpresa, o doutor Gilberto não pôde fazer a palestra dele. Por quê? Por quê? Porque o doutor Gilberto, na década de 20, 30, começava a tentar compreender o Brasil através do que eu chamo de uma ampliação indutiva do Brasil. O jurista era o metafísico, é o que olhava o Brasil catolicamente como ele devia ser. E aí começam, então, toda uma série de sociólogos e de antropólogos a dizer vamos ver o Brasil como ele é. E essa disputa entre o dedutivo e o indutivo é que começa a marcar a compreensão do Brasil. E isso não é só o Dr. Gilberto. A USP também tem o seu grupo de sociólogos que aparece mais ou menos na mesma época. Diferencia-se de Gilberto, porque aí eles têm uma tendência marxista. Gilberto não. E aí começa uma disputa para saber quem é o dono da interpretação do Brasil. Quem vai para o trono da interpretação do Brasil. Mas, basicamente, o que une Gilberto à USP não é a ideologia, é o método. É o método do dedutivo, tanto que nas faculdades de direitos a matriz era metafísica. Metafísica, além do físico, além do que é observável. É o ideal, não é o real. Gilberto chega e, com toda seus próprios concorrentes, e diz, não, vamos olhar para baixo. Então,
os alunos reagem e proíbem ele, chamam ele de meteco. O interessante é que, ao mesmo tempo que Gilberto discute com os juristas, ele discute com a USP. E nessas discussões com a USP, nas pesquisas que eu fiz, encontrei uma carta de Florestan Fernandes convidando o doutor Gilberto para fazer parte da banca dos 2 primeiros doutoramentos da cadeira de Sociologia 1 da USP. Sabem quem eram esses 2 doutorandos? Ottaviani e Fernando Henrique Cardoso. E Florestan escreve para Dr. Gilberto: queríamos prestar-lhe uma homenagem que constitui, ao mesmo tempo, uma honra para nós. Poderia fazer o sacrifício de aceitar o encargo? Gilberto nunca responde a essa carta. Ele nunca responde a essa carta. Mas mostra que, mais tarde, as divergências políticas, que são graves, não é? Elas partem de uma linguagem comum, que ambos partilhavam. Né? E partilhavam contra quem? Eles partilhavam, por exemplo, contra Rui Barbosa. Rui Barbosa, esse indutivismo, o Rui Barbosa era o Brasil ideal, o Brasil estrangeiro. O Rui Barbosa esquece a experiência histórica do poder moderador de 50 anos e importa, se Venâncio me permite eu fazer essa observação, que é a área dele. Mas ele importa a noção de tripartição, não é? E que até hoje ela é uma das coisas questionáveis aqui nesse negócio. Mas esse modelo indutivo, ele é uma espécie de que todos... E Celso Furtado fez faculdade de Direito, mas depois ele larga a faculdade. Ele não quer ser neometafísico, como seria o destino deles como homens de ação e intérpretes do Brasil. Eles querem ser físicos, no sentido que eles querem ver o Brasil como o Brasil é. Não é? Então, é um conhece-te a ti mesmo que move eles tanto, e move Dr. Roberto. Não é? Dr. Roberto cria a sua... no começo, imprensa, depois rádio, depois Rede Globo, para que o Brasil conhecesse o Brasil. Então, ele... essa tese minha do indutivismo comum, da estratégia do indutivismo comum, eles têm influências. Não é xenofobia. Não é... aí eu não sei se o Bechara deixaria eu dizer a nova palavra criada ontem, uni-isolacionismo do Trump, né? Quer dizer, então... mas eles aceitam a influência externa, mas eles partem daqui. Esse aqui é um ponto. O Jean Piaget, de tanto agrado de Rosicka, dizia algo muito certo. Ele dizia, de conselho dele a pesquisador, a um jovem, un jeune chercheur, um jovem pesquisador, ele dizia assim, não leia nada antes de ter o seu problema.
primeiro encontre o seu problema, porque senão você vai pesquisar o problema do outro. Você corre o risco. Encontre o seu problema, depois você leia tudo. E você leia tudo sobre o problema e em relação com o problema. É a transdisciplinariedade, que o Piaget é um craque. Eu vou entrar na segunda característica dos três. Me avisa o tempo aqui, por favor. A segunda, vocês, com certeza, essa é mais polêmica. Os três foram nacionalistas à sua maneira. E eu quero que vocês revejam a cena. A cena é na casa de Dr. Roberto, no Cosme Velho, num dos jantares que Dona Lili fazia, inclusive um para a ABL, onde acho que a maioria dos senhores estava presente, e nos jardins, onde tinham flamingos vermelhos doados por Fidel Castro. Os flamingos eram, em parte, doados por Fidel Castro. Tarcísio Meira se aproxima e diz o seguinte: Doutor Roberto, eu queria lhe agradecer porque, quando o senhor optou pelas novelas, o senhor criou um mercado de trabalho para os artistas, roteiristas e profissionais do Brasil. Dr. Roberto olhou para ele e disse, e também dei dignidade. O que ele queria dizer é que, até uma certa época, o artista não tinha um reconhecimento social. E que aí começa aí esse reconhecimento que hoje é de celebridade e com uma influência além da profissão, uma influência na nossa cultura, né? E como foi isso, né? Ao optar pela novela, por exemplo, a Itália não optou. A Itália optou por importar enlatados americanos, em grande parte, e, com isso, não deu sequência a um mercado artístico, tecnológico, a todo o seu neorrealismo, a toda a sua indústria cinematográfica, que, pouco a pouco, por outros motivos, também foi definhando. Mas não encontrou um mercado de trabalho. E aqui se cria um mercado de trabalho. Não é? Aí, a versão mais corrente é de que time life, etc. e tal, e que existiria não uma independência, mas uma submissão. A história mostrou que não foi assim. A história mostrou que teve um acordo. Esse acordo foi desfeito. O principal executivo, Joy Wallach, foi retido, foi convidado a ficar aqui. E aí o americano chamava novela de soap opera, com um certo desdém, né? Soap e ópera incluía os italianos e os alemães nisso. Bom, mas o que houve foi uma captura da tecnologia, não somente a tecnologia física, mas a tecnologia de televisão, e usada de uma forma a favor da cultura nacional. E que aí, essa é uma interpretação que eu nunca avancei. E o que acontece? O Brasil conhece Tieta, Gabriela, João Grilo, Severino. A ABL se transforma num banco de dados da cultura do Brasil. Ela passa a ser uma referência. Eu pedi
para fazer uma listagem dos acadêmicos e das obras dos acadêmicos que se transformaram em minisséries, em novelas, e é uma coisa imensa. De Érico Veríssimo a João Cabral, a Jorge Amado. E a BL é esse epicentro. É esse epicentro. E a BL como epicentro de um Brasil não somente imaginário, porque era, às vezes, mais do que imaginário, era real. Então, eu, às vezes, fico com essa sensação de que, de alguma forma, eles eram nacionalistas assim mesmo. Celso Furtado, quando vai para CEPAL, quando vai... depois a ambição dele era a América Latina, mas a partir daqui, de inventar aqui. Então, eram nacionalismos à sua maneira. Né? Gilberto, ele não queria se submeter à cultura portuguesa, não. Ele queria que a cultura portuguesa se submetesse a ele. É diferente. Né? Então, esse movimento é que eu chamo de estratégia, e que fez os três, esses gigantes que nós vimos. Né? Mas não se tem essa pretensão indutiva de um nacionalismo à sua maneira, etc., tal, sem você ter poder. Ou seja, o Richard Rorty diz que tem uma conferência clássica dele em Harvard, o pragmático, né, o americano filósofo, onde ele diz que os intelectuais podem ser os observadores ou os agentes de seu futuro. Né? E aí ele faz essa distinção por uma crítica que ele fará à esquerda americana, que a esquerda abriu mão de influenciar o destino da América, porque se fechou em si próprio, teve uma pauta própria e era uma coisa meio autofágica. Então, o pensamento deles, eles se fecharam em si. Mas não foi o que aconteceu nem com Celso, nem com Gilberto, nem com o Dr. Roberto. Os três poderiam, Gilberto e Celso, eles poderiam ficar trancados em si mesmo, como vários intelectuais, escrevo, publico, tudo. Não tem desmérito algum nisso, ao contrário. Mas é um tipo de contribuição diferente que eles fizeram. Por quê? Porque eles foram agir. E eles foram agir como? Eles sabiam que para ser um... E aí a terceira característica dos três. Eles eram ativistas de si próprio. Então, para ser um ativista de si próprio, ou seja, para que o Brasil se encontrasse com as soluções que eles estavam propondo, não é? Eles tinham que não somente imaginar, pensar, descobrir, mas eles tinham que agir. Eram homens de ação. Celso, CEPAL, Ministério Lassudene, Ministério da Cultura. E eu tenho a sensação, nesse momento, que o Ministério da Cultura, para ele, era uma estratégia para chegar no Ministério do Planejamento, Baixa. Que aí o Sarney não teria tido as condições, ou talvez fosse outra opção, de colocá-lo no Ministério do Planejamento, então colocou ele no Ministério da Cultura. Mas a meta, o sonho de Dr. Celso era o planejamento, o Ministério do Planejamento. Mas essa noção de que você não pode ser ativista de si próprio, sem mando, sem comando,
no Celso se revelou como a disposição de ocupar postos. Mas em Gilberto e em Dr. Roberto, não. Porque mando pode ser comando ou pode ser influência. E esses dois, mesmo objetivando o humano, fizeram pela via da influência. Joaquim, me pergunta Dr. Gilberto, numa conversa a dois, no gabinete dele, na Fundagem, no Recife. Joaquim, o Figueiredo acabou de nomear uma professora da USP, Esté Figueiredo Ferraz, como ministra da Educação e Cultura. Você conhece ela? Estávamos só nós dois. Eu disse, não, doutor Gilberto, meu grupo da USP é Celso Laff, é Tessa Sampaio Ferraz, são o grupo de teoria, de filosofia. E a professora Esté é de Direito Penal. E o doutor Gilberto disse, mas se ela não é do seu grupo nem do meu, de quem é? Maravilha. O doutor Gilberto não fazia por menos, não. Era esse negócio todo. A conversa segue e eu noto que ele está preocupado. Etc. Tal. Daqui a pouco deu o estalo. Aí ele olha para mim e diz, Joaquim, naquele sofá ali, quando o candidato Figueiredo veio me visitar, eu disse a ele, coloque um negro e uma mulher no ministério. Figueiredo seguiu minha orientação. Se vira para a secretária e diz, Elisa, liga para o Diário de Pernambuco que eu quero dar uma declaração que Figueiredo aceitou a minha sugestão. Quer dizer, ele recusou 3 vezes, ou não sei quanto, ser ministro. Castelo chamou ele. Né? Mas ele queria influência. Talvez ele quisesse ser convidado pela USP, mas não ia à USP. Essa foi a opção dele. E foi a opção de Dr. Roberto também. De influenciar a cultura nossa. Mas influenciar a partir do que eles achavam que devia ser o Brasil. Não é influenciar em nome de terceiros, de grupos, de partidos, de instituições, ou lá o que seja. E aí eu tenho uma outra cena interessante sobre essa questão do mando, né, e do comando. O Dr. Roberto, ele uma vez, um almoço no Rios, aqui, só nós dois, e aí eu chego e digo para ele, doutor Roberto, o senhor que teve com o Washington Luiz e teve com Fernando Henrique agora, teve com todos os presidentes. Qual o que o senhor acha mais importante? Aí, doutor Roberto, ele era um homem muito mais de não dizer do que de dizer. A comunicação. Você, às vezes, ele pegava o telefone, conversava, discutia, dava ordem, desligava, e você não sabia com quem ele estava falando, nem sobre que assunto ele estava falando. O que me leva a ver que tem uma dose excessiva de segredo na arte da comunicação. E ele não quis responder. Doutor Roberto, qual o presidente? Provoquei. Juscelino? Não, Juscelino inventou Brasília, não sei mais o que. Tudo. Aí ele chega e diz, o que eu mais admirei foi Castelo Branco. Eu digo, por quê? Porque Castelo tinha uma visão do Brasil, era uma pessoa íntegra,
E tinha um modelo, tinha um projeto do Brasil. E o importante, olha, já naquela época, era o projeto, o modelo, que definia a matriz das pessoas. E aí eu disse, doutor Roberto, se ele foi o melhor, por que ele não fez seu sucessor? Por que ele foi atropelado por Costa e Silva? Vejam a sensibilidade sobre essa questão do comando, da influência. Ele disse, porque Castelo Branco não sabia mandar. Castelo hesitava em mandar. E você sabe, não é, Joaquim? Quando a gente tem poder, a gente de vez em quando tem que lembrar aos outros que o poder é seu. E você tem que exercer esse poder. E isso era o que Castelo não sabia fazer. Então, eu estou trazendo aqui o indutivo, o ativista de si mesmo, o nacionalismo sem xenofobias, uma série de qualidades que une os três que foram politicamente absolutamente, ao menos Celso contra os outros dois, absolutamente diversos. Então, entro no final da palestra minha, já devo estar me alongando, e mais uma vez com uma última cena. Essa cena é um dia, eu vou no escritório do Boni, e o Boni tinha uma proposta do Ricardo Gribel, que foi um excelente apoiador de cultura, para fazer um grande evento no Jardim Botânico, com Milton, Chico e Caetano. Acho que eles faziam aniversário mais ou menos na mesma época, etc. E estava se preservando o Jardim Botânico, estava se fazendo uma reforma, e gostaria de encerrar com esse show no horário nobre. Fomos ao Boni. A sala do Boni tinha 7 televisões, todas ligadas, e aqui tinha já um computador. E no computador você via a audiência de cada um. Então, se a Regina Duarte entrasse na Globo, ele via se ganhou ou não ganhou da audiência. Ou seja, sintonizar com o telespectador, de sintonizar com o Brasil, de ampliar o Brasil independentemente de qualquer outro critério. O pragmatismo desses três, cada um se revela de uma maneira, a de Dr. Roberto, nesse caso, pela audiência diária. Aí o Boni chega e diz, horário nobre, jamais. Os três são ótimos, mas para 11 horas da noite. Horário nobre só se for Chitãozinho e Soró. Ou seja, era o Brasil sertanejo, era um outro Brasil que estava sendo conhecido. Assim como Gilberto foi conhecer o Brasil através da observação sociológica, assim como Celso foi conhecer o Brasil através do que ele chamava o atraso é fruto do encadeamento da história. Então, eu preciso conhecer o encadeamento da história para eu poder enfrentar o Brasil. Não é? Eu vou voltar 2 minutos aqui. Quando eu falei das novelas como uma espécie de
nacionalismo, etc. Tal, e que doutor Roberto optou por investir e criar emprego, é similar ao que Celso Furtado pensava. Celso pensava que o desenvolvimento nosso tinha que ser feito pelo mercado interno e não pelas oscilações de investimentos externos. Então, o que Celso, de alguma forma, defendia na macro, o doutor Roberto fez na micro, um outro ponto de similitude entre eles. Aí o Boni diz, não, só Chitãozinho e Chororó. O que isso quer dizer, essa sintonia, né? Encerro. Volto ao traço. Volto ao esgarçamento. Nós estamos numa fase nova em que o Celso dizia que, no século XX, a característica do século XX ia ser esse esgarçamento que ele chamava de distanciamento entre elite e povo. E o Boni está mostrando a necessidade de empresário ampliar o mercado e suprir esse gap, não é? Os esforços que eles fizeram se consubstancia na Constituição de 88. E, ao meu ver, a Constituição de 88, o impacto maior que ela tem hoje e que é justificativo desse traço, desse esgarçamento, é que, na Constituição de 88, um pouco antes, se dá o direito de votar ao analfabeto e ao jovem até maior de 16 anos. Ou seja, a cidadania bateu à porta do Brasil. O Brasil estava querendo ser aumentado. Todos os três, de alguma forma, prepararam e contribuíram para esse aumento. Então, o que nós vemos agora é exatamente isso. O Brasil quer se ampliar. E mais o seguinte, este contingente novo tem poder decisório. E esse é o estresse que o Brasil vive hoje. Esse é o ponto onde nós estamos. Até que ponto se consegue manter uma certa visão redutiva do Brasil nas suas diversas áreas. Os três, eu trouxe aqui a vocês exemplos de como eles, na sua especialidade, tentaram reencontrar ou fugir desse diagnóstico que o Celso fazia do distanciamento entre elite e povo. A Constituição legalizou isso, abriu a porta da cidadania e querem entrar. Como fazer? Encerro com uma frase em inglês. Patrimônio quer dizer landmark, a marca da terra. Marca da terra é aquela marca de pedra que você bota quando chega na terra, que tem lá em Porto Seguro. O Arno sabe isso melhor do que todos. E essa marca da terra serve para quê? Para duas coisas. De primeiro, para dizer, a terra é minha, a terra tem dono. E a segunda, para orientar os viajantes, para dizer onde você está, se você está na sua terra ou não está, se você vai pela esquerda ou pela direita, qual o caminho que você toma. Landmark. Marcos Vilaça, Cândido e outros sabem bastante bem a noção de landmark como patrimônio cultural.
Gilberto, Celso e Roberto, eles são landmarks, são patrimônios. O patrimônio não quer dizer que você vá pela direita nem pela esquerda, mas quer dizer que aquele marco da terra você não pode ignorar. Obrigado. Como é bem fácil concluir, ao sugerir o topos citado a Joaquim Falcão, eu sabia o que estava fazendo. Tinha certeza do brilho com que ele o desenvolveria. E ouvimos um discurso aqui marcadamente didático, fundado no conhecimento, na experiência e na convivência. Um discurso cartesiano, com base em posicionamentos e ações de 3 pensadores de Brasil de notória representatividade: Roberto Marinho, Celso Furtado, Gilberto Freire. Joaquim Falcão, nosso acadêmico eleito, traçou o retrato da cultura brasileira em aspectos pontuais de sua configuração, nas práticas simbólicas e nas práticas estéticas, espaços de divulgação relevantes, na política, com base na realidade contemporânea do país, e nesse espaço com uma mensagem de otimismo. Surpreendente mensagem de otimismo. Na economia, com a visão de uma face negativa e a contrapartida positiva. No campo jurídico, acentuou o mesmo desenho. E nesse amplo espaço, destacou a esperança nas vozes novas da juventude. Em síntese, fidelíssimo ao topos, traçou um retrato panorâmico de aspectos da cultura brasileira, feito plano, lançadas as teses, desenvolveu-as à luz dos 3 pensadores de Brasil que elegeu. Pano de fundo, um discurso claro, articulado, quase coloquial e redondo. Terminou como começou e, sobretudo, fundamente sedutor. Lançou tudo isso à nossa reflexão, tendo ao fundo a mensagem otimista que nos deixa sair daqui esperando bons resultados amanhã para o prélio do Brasil na Copa do Mundo. A casa agradece penhorada e congratula-se com o brilho da pré-estreia, acadêmico. Eu convido a todos para a próxima conferência deste ciclo, que evidentemente não terá o brilho das anteriores, sobre língua, cultura e identidade nacional. Coordenação do acadêmico Antônio Torres, na falta da nossa coordenadora geral, que está em missão no exterior, e o conferencista é este que lhes fala. Bem, no dia 26 de junho, nós teremos, 2 dias antes, nós teremos mais uma das sessões do Seminário Brasil-Brasis, em que falaremos de literatura e miscigenação. A coordenação é do acadêmico Geraldo Carneiro, que convidou para dialogar com ele o professor Eduardo de Assis Duarte. Muito obrigado pela presença, obrigado aos internautas. Está encerrada essa sessão.